E aí, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou tentar sanar todas as dúvidas de vocês relacionadas à correta posição do disjuntor geral, IDR e DPS no quadro de distribuição. Vou mostrar o que diz a norma e o principal, vou mostrar o que pode acontecer se você instalar errado. Eu sei que para muita gente o DPS e o IDR é frescura, mas dá uma olhada nesse comentário. O amigo desse rapaz perdeu vários eletrônicos por retirar o DPS da instalação dele. 6 câmeras e uma TV Smart. Imagina o prejuízo. Então pensa bem se não vale a pena instalar. Enfim. Antes de entendermos a posição dos dispositivos no quadro, precisamos definir qual tipo de aterramento iremos usar, pois só com base no esquema de aterramento é que podemos iniciar a correta ligação. Bom, nossa instalação é monofásica e o nosso aterramento será feito por um eletrodo de aterramento com apenas uma haste. Esse sistema de aterramento será o TNS, onde tanto o neutro quanto o terra são ligados em um ponto da instalação e separados posteriormente. O ponto escolhido para fazer essa ligação será o próprio barramento do terra, que será o nosso BEP, barramento de equipotencialização principal. Vamos começar primeiro pelo DPS em relação ao disjuntor geral. A norma é bem clara, no item 63525, que fala sobre a falha do DPS e proteção contra sobrecorrentes, diz que a possibilidade de falha interna fazendo com que o DPS entre em curto-circuito é raro, tá, pessoal? Mas pode acontecer. Impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrentes para eliminar tal curto-circuito. Esse dispositivo de proteção contra sobrecorrentes é o disjuntor. Então, o DPS só pode ser ligado após a fase passar pelo disjuntor geral, ou seja, a jusante do disjuntor geral. Só para facilitar, o termo ajusante é após alguma coisa. Em contrapartida, o termo amontante é antes de alguma coisa. Quando usamos esses termos para equipamentos e dispositivos elétricos, a montante seria até o ponto de alimentação e a jusante seria da saída desse dispositivo. Nesse exemplo, a TV está jusante do disjuntor e o medidor da concessionária está a montante dele. Em relação ao DPS e disjuntor geral é fácil de entender, pessoal. Se em um dos bornes do DPS é ligado à fase e no outro o aterramento, então se ele falhar, fechará curto entre a fase e o terra. Por isso, o disjuntor geral deve anteceder essa ligação para desarmar caso haja esse curto. Tem canal aí no YouTube que eu já vim instalando antes do disjuntor geral, deixando essa proteção a cargo do disjuntor do medidor da concessionária. Eu, particularmente, não arrisco. Se tem o disjuntor geral no próprio quadro, então eu uso ele. Vamos ver como isso ficaria no quadro. A fase seria ligada em um dos bornes do disjuntor. Escolhi o de baixo. Lembrando que o disjuntor para corrente alternada não tem polaridade. A alimentação pode ser ligada tanto por baixo quanto por cima, que ele vai atuar normalmente. Por uma questão de estética, algumas pessoas gostam de ligar por cima, mas é indiferente em relação à atuação dele. Da saída desse disjuntor, eu ligo a fase no DPS, e no outro borne do DPS eu ligo no barramento do terra. Esse DPS pode estar do lado direito ou esquerdo do disjuntor. Eu acho que é aqui que o pessoal mais se confunde. Se já passou pelo disjuntor, então eu posso ligar ele em qualquer um dos lados sem problema, tanto esquerdo quanto direito. O IDR também deve ser instalado a jusante do disjuntor geral para ser protegido por ele. Se ocorrer uma sobrecarga, o IDR não vai desarmar, essa não é a função dele. O IDR é um dispositivo de proteção que atua numa eventual fuga de corrente. O valor de corrente nominal do IDR é a corrente que ele suporta sem queimar. Não significa que se a corrente passar dessa capacidade ele vai desarmar. Não, não vai. Por isso, se for usar um IDR para proteger todos os circuitos, então usem um que tenha corrente nominal igual ou maior do que a do disjuntor geral. Por exemplo, não tem problema nenhum se o seu IDR for de 63 amperes e o seu disjuntor geral de 50 amperes. O disjuntor simplesmente enxerga o IDR como um condutor, e como nós já sabemos, um condutor deve ter a capacidade igual ou maior do que a do dispositivo de proteção dele, que no caso é o disjuntor geral. Tanto o DPS quanto o IDR devem ser ligados após a fase passar pelo disjuntor geral, isso ficou claro. Mas e a coordenação entre o DPS e o IDR, como ficaria? Como vocês viram, o DPS é ligado em paralelo com o circuito, ou seja, a corrente não passa por ele. Quando um surto de sobretensão causado por um relâmpago ou variações na rede acontece,
ele simplesmente absorve parte dessa sobretensão e manda o residual para o aterramento, não deixando ir para o equipamento. Se você ligar o DPS a jusante do IDR, ou seja, após a fase passar pelo IDR, se houver uma sobretensão, ela vai passar pelo IDR, o IDR não vai detectar nada porque essa não é a função dele, mas o DPS vai, e vai escoar esse surto para o aterramento. Quando o DPS faz isso, automaticamente gera uma fuga de corrente entre a fase e o terra, e o IDR vai detectar essa fuga e vai atuar desligando o circuito desnecessariamente. A NBR 5410 até permite esse tipo de ligação, consta no item 63526, mas tem uma nota onde informa que o IDR deve possuir imunidade de corrente de surto. Os IDRs do tipo S atendem a esse quesito. Como esses IDRs são mais difíceis de encontrar para comprar e quase ninguém se atenta a isso, então o correto é: sempre instale DPS antes do IDR, ou seja, a montante. Fazendo isso, os DPS podem escoar qualquer tipo de surto sem problema de desarmar o IDR no processo. No quadro, existem duas formas de instalação que eu acho as mais eficientes: colocando o DPS entre o disjuntor e o IDR ou o disjuntor entre o DPS e o IDR. Colocar o DPS entre o disjuntor e o IDR, vocês já me viram fazendo em outros vídeos. Vamos lá. Do barramento do terra, o neutro será ligado no IDR, e após passar pelo IDR, o neutro é ligado no barramento dele. A fase é ligada no disjuntor e, após passar por ele, será ligada no DPS e jampeada para o IDR. Usaremos cabo para fazer isso. No borne onde serão ligados os dois cabos, será necessária a compressão de um terminal tubular duplo. Esse terminal tubular duplo também pode ser ligado na saída do disjuntor geral e derivado um cabo para o DPS e outro para o IDR. Tem essas duas formas de fazer essa ligação. Como vocês viram, o cabo que vai no outro borne do DPS deve ser ligado no barramento do terra. Por fim, a fase será distribuída para os disjuntores dos circuitos. Inclusive, eu já ensinei a fazer esse jump com o cabo no vídeo de como instalar o quadro monofásico. Lá o cabo era de 10 mm e o melhor, nem precisei cortar esse cabo. Fazendo isso, mantemos o melhor nível de continuidade elétrica possível. O tipo de jump que eu fiz lá foi com o terminal tubular duplo sendo ligado no DPS. Mas o próximo vídeo que eu fizer sobre quadro de instalação de quadro na prática, eu vou fazer com o terminal tubular duplo sendo ligado no disjuntor, para ter essas duas formas aí no canal para vocês. Na outra opção, com o disjuntor entre o DPS e o IDR, a única coisa que vai mudar é o layout do quadro. E neste caso não tem jeito, a melhor opção é derivar a fase da saída do disjuntor geral. Notem que ao ligar os dispositivos, tudo funciona normalmente. Se ocorrer um surto de sobretensão, o DPS escoa para o aterramento sem interferir nos outros dispositivos. Ah, mas o surto está passando pelo disjuntor geral. Sim, mas o disjuntor não atua por sobretensão nem fuga de corrente, mas sim por sobrecarga e curto-circuito. Se houver uma falha no DPS que gere um curto-circuito, aí sim o disjuntor vai atuar como vocês viram. E claro, vai atuar também se houver uma sobrecarga no sistema. Terminamos. É uma aula um pouco mais técnica, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Se você gostou, tem interesse em aprender de forma mais detalhada sobre dispositivos de proteção, quadros de distribuição, instalações elétricas residenciais em geral, convido você a adquirir meu curso. É bem barato e objetivo. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu, pessoal. Até mais.